Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma simples e interessante de trabalhar fundamentos de geometria plana de forma prática no Scratch. Vou te mostrar como criar artes geométricas interativas. E o que são essas artes geométricas interativas? Você pode usar o Scratch para criar vários desenhos, como esse ou como esse. Você começa a sua aula ensinando a desenhar formas geométricas mais simples, triângulos, quadrados, pentágonos, até chegar nessas estruturas mais elaboradas. Bom, mas vamos lá para o Scratch para eu te explicar exatamente como você pode fazer isso. Para criar esses desenhos no Scratch, eu vou precisar de uma função, de uma ferramenta específica, que é a ferramenta da caneta. Só que essa ferramenta ela não é ativada nos blocos tradicionais do Scratch. Para trazer a caneta aqui, para eu conseguir utilizar, eu vou ter que adicionar uma extensão, que eu consigo fazer clicando aqui embaixo, ó, adicionar uma extensão. Quando eu clico, ele tem várias opções de extensão e a da caneta está logo aqui. Aí no momento que eu clico, consegue aparecer esses novos blocos. Então, a partir desses blocos, a gente vai conseguir fazer os desenhos. Ao longo da atividade, a gente vai ver como é que alguns deles funcionam. Então, vamos lá. Para fazer aqui um primeiro teste, eu vou criar um programa muito simples, né, começando em eventos. Vou colocar aqui, né, quando a bandeira verde for clicada. Deixa eu dar um pequeno zoom aqui. E aí agora eu vou aqui em caneta, coloco o use caneta e também vou colocar para ele andar sem passos, né? Então eu vou colocar o movimento do gato, porque o movimento do personagem é que vai fazer o desenho ao longo da estrutura. Então eu vou colocar aqui 100 passos. Aí quando eu clico na bandeira verde, olha só, o gato começa a andar. Então qualquer lugar que eu coloque, ele começa a fazer o desenho. Inclusive, quando eu uso a função caneta, eu sempre gosto de colocar ali um programa auxiliar para apagar todos os riscos quando eu quiser. Para fazer isso, eu venho em eventos, vou pegar aqui, ó, quando a tecla espaço for pressionada, venho aqui na função caneta, vou colocar apague tudo. E também vou colocar uma função para ele voltar para a posição inicial, para a posição 00. Aí com isso, ó, eu clico espaço e ele volta para a posição normal aqui. Bom, continuando. Quando eu quero fazer um desenho, tipo um quadrado, algum outro polígono, outra coisa que eu posso incluir também é a questão do posicionamento em graus, né? Então, por exemplo, ó, eu pego aqui o gire 15 graus, vou colocar 90 graus. Aí olha só o que vai acontecer. Eu vou clicando na bandeira verde e a partir do que meu gato gira, ele consegue formar um quadrado. Então, a partir disso, a gente pode fazer os mais variados desenhos. E a primeira coisa que a gente percebe aqui é um padrão que se repete. Eu movo 100 passos, giro 90 graus, faço a mesma coisa 4 vezes, eu consigo formar um quadrado. Então, eu não preciso ficar clicando toda hora na bandeira verde para fazer cada risco. Eu posso usar o bloco de repetição. Então, eu venho aqui em controle, vou colocar repita e vou abocanhar essas duas primeiras partes aqui, ó. Então, vou colocar 4 e aí, olha só, ele vai e faz o desenho rapidamente. Outra coisa que é interessante fazer nisso é que quando vai o repita, ele fica muito rápido, né? Então, eu gosto de fazer o movimento mais devagar para saber exatamente onde o gatinho está andando. Para isso, eu posso pegar o bloco espere, vou colocar logo abaixo, né, do movimento e coloco um valor baixo, tipo 0.2. Vou apagar e aí a gente vai ver o nosso desenho de novo. Outra coisa que você pode fazer é vir aqui na função caneta e, por exemplo, mudar o tamanho, mudar a grossura do desenho. Então, você pode vir aqui, eu vou pegar o bloco mude tamanho da caneta, posso colocar, sei lá, 3. Aí, olha só, vou apagar e a gente faz o desenho. Posso também mudar a cor da caneta, então eu venho aqui, mude a cor da caneta. Aí eu venho e faço o desenho aqui. E aí, a partir dessa ideia, a gente pode fazer várias outras explorações. Por exemplo, se eu quiser desenhar um triângulo, como é que fica? Ó, antes disso, eu quero trazer alguns fundamentos de geometria para você entender, né, como é que eu desenho vários outros tipos de polígonos. Ó. Eu vou usar aqui a ferramenta de desenho do Scratch para fazer o desenho aqui. Então, eu vou desenhar um triângulo, tá? Deixa eu fazer aqui um triângulo bem na tora mesmo.
E aí eu vou querer que você faça uma suposição comigo. Eu quero que você suponha que todos os lados desse triângulo são iguais. Eu sei que não são, mas isso vai ser importante para fazer os nossos cálculos. Então, olha só. A gente vai pensar aqui, né, que o nosso gatinho, ele está andando nessa direção aqui. Para ele fazer o próximo desenho, ele tem que virar nessa direção toda. Então, olha só. Nesse caso aqui, ele está andando nessa direção e ele tem que deslocar essa quantidade aqui, ó, de graus. E qual é essa quantidade de graus? Se a gente está falando de um triângulo, né, com lados iguais, esse ângulo aqui é 60 graus, tá? Então, a gente tem ângulo de 60 graus. Para completar os 180 graus aqui, nós vamos ter, então, 120 graus, beleza? Então, o nosso gato, para fazer a segunda reta aqui, vai ter que deslocar 120 graus. E ele vai continuar esse caminho para cá. Aí, olha só, ele vai fazendo a reta aqui, ó, seguindo nesse caminho. Para ele girar e andar nessa reta de cá, ele vai ter que girar essa quantidade aqui. Então, de novo, a gente tem quanto aqui? Tem 60 graus. Eu vou parar aqui. Então, por associação, né, nós vamos ter 120 graus aqui para completar os 180. Ou seja, já deu para perceber que o deslocamento para cada lado vai ser igual, né? Só que dessa vez, ao invés de 90, que a gente usava para o quadrado, nós vamos usar 60. Nós vamos usar 120, beleza? Então, voltando aqui para a programação, deixa eu colocar aqui no meu gatinho. Então, eu vou tirar essa parte do repita 4 vezes e vou analisar a mudança para 120 graus. Deixa eu apagar o meu quadrado aqui e começa o desenho do gato, ó. Ele anda 1, 2, 3. E aí, com isso também, ó, eu posso repetir 3 vezes. E olha só, de novo o desenho. Peraí, apagou. E fazemos o desenho do triângulo. E para ir para a parte da arte geométrica, que é conseguir desenhar vários polígonos em várias posições diferentes, a gente pode fazer pequenas alterações que podem fazer muita diferença. Então, olha só um exemplo. Vou desenhar um quadrado novamente. Então, eu vou mudar para 4 e vou colocar aqui 90 graus, tá? Então, ele faz um desenho do quadrado. Eu posso pegar aqui o gire 15 graus, posso fazer ele mudar os graus e, a partir disso, ele fazer vários desenhos de quadrado. Olha só. Então, eu vou colocar, sei lá, 60 graus e aí ele faz um desenho. Aí muda de novo, ó. Ele faz um outro quadrado, um outro quadrado, um outro quadrado, um outro quadrado e mais um quadrado. Então, nessa história toda, ele já fez um negócio meio diferentão aí. Você pode fazer isso com um quadrado, com um triângulo. Você pode tentar criar estruturas, né? Para criar outros polígonos, né? Como é que eu faço para desenhar um pentágono, um hexágono e assim sucessivamente? E, logicamente, aí você viu que repetiu um padrão quando eu coloquei os 60 graus aqui. Então, se repetir um padrão, eu posso usar o bloco repita. Então, eu venho aqui, vou colocar o bloco repita ao longo de todos esses e vou colocar os 60 graus aqui dentro, olha só. Então, ele vai e faz o desenho aí de uma forma mais automatizada. Posso colocar, por exemplo, para ele... eu coloquei 10 vezes, ó, não precisava ser 10 vezes. Se é 60 graus, ele vai 6 vezes, vai dar 360. Então, se eu colocar 6 vezes, já vai ser o suficiente, ó. Então, peraí, deixa eu parar aqui. Ixi, pior que agora eu parei, o gatinho vai fazer um desenho maluco aqui. Peraí, deixa eu voltar para a posição inicial. Beleza. Agora ele pode fazer o desenho do quadrado. Então, ele fez aqui, ó, o desenho automaticamente. Posso fazer algumas gracinhas aqui, por exemplo. Posso pedir para ele adicionar cor à caneta. Então, aí o desenho vai ficando um pouquinho mais interessante, olha só. Ele vai andando aqui e vão fazendo outras estruturas. Então, até aqui, já deu para ter uma boa noção de como criar essas artes geométricas. Mas dá para fazer muito mais do que isso. E antes de encerrar, eu gostaria de compartilhar
algumas estratégias para a condução dessa atividade com seus alunos. O que torna essa atividade interessante é a possibilidade deles criarem a sua própria arte geométrica. Por isso, após você trazer essa base de como eles criam alguns polígonos, você precisa instigá-los a criar algo original. Para inspirá-los, você pode apresentar algumas possibilidades, como o desenho dessa sequência de polígonos de vários lados diferentes, ou como esse desenho de quadrados cada vez maiores. Dessa etapa para frente, eles precisam fazer por conta própria, criando e testando possibilidades. E aí você pode confiar que quando os alunos estão bem estimulados, eles são muito criativos e conseguem fazer desenhos que a gente jamais imaginaria. E é claro que quanto maior o domínio no Scratch, tanto do professor quanto do aluno, maior a possibilidade da criação de projetos originais interessantes. Daí a importância de você se capacitar. Por isso, um dos módulos da comunidade Ensino-Maker de capacitação online é totalmente dedicado ao Scratch, explicando todos os detalhes da ferramenta, começando do absoluto zero, apresentando propostas de projetos e também todas as minhas estratégias para manter os alunos engajados nas atividades, além da possibilidade de tirar dúvidas diretamente comigo pelo nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Agora é a hora de você colocar a mão na massa. Aproveite a inspiração desse vídeo para realizar essa atividade com seus alunos. Se você quiser ir com um pouco mais de segurança, veja novamente esse vídeo, siga o passo a passo e crie sua própria arte geométrica. E se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado até aqui e te aguardo no próximo vídeo.